A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Continuação do capítulo 14, do versículo 13 a 21. Naquele tempo, quando Jesus soube da morte de João Batista, ele partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram. Ontem nós iniciamos o capítulo 14 com o martírio de João Batista, profeta que veio preparar os caminhos de Jesus. Herodes mandou degolar. Jesus, quando soube, o que foi que ele fez? Se afastou de Jerusalém, a cidade que mata profetas. Olha que coisa, está aqui na Bíblia. Isso é sério. Você lendo Lucas 13:34 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados até você. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas. Mas você não quis. Eis que sua casa ficará abandonada. E eu lhes digo, vocês não me verão mais, até que digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Gente, isso é Jesus dizendo sobre Jerusalém, onde Herodes mandava, tinha o palácio de Herodes. Nós já visitamos várias vezes o local. A gente vê a maquete, como era feito na época de Jesus, porque foi tudo destruído. Jerusalém foi destruída várias vezes, queimada, incendiada, arrasada. Mataram as pessoas, levaram os que ficaram vivos como escravos para trabalhar nos outros países. É assim, até hoje, continua lá. Agora, por quê? Por causa dos que governam, dos que querem ser donos, ditadores, assassinos, dominadores, exploradores. Então, meus irmãos, é uma história longa. A gente não pode apenas analisar por uma bomba
ou por um míssil que é enviado agora. Isso é uma coisa antiga, vem do tempo de Jesus. Jesus foi embora para o deserto. Mas sabe o que é que aconteceu? O povo foi atrás. E quando Jesus viu aquele povo sofrido, abandonado como ovelha sem pastor, Jesus encheu-se de compaixão. Compaixão é justamente você ter piedade, você olhar e se igualar e se doar. É uma necessidade que o povo sente de ações concretas e imediatas. Isso significa compaixão afetiva. Isso deveria ser entendido por todos os que governam as nações. Aliás, deixa eu dizer a vocês, nesse mês vocacional, sabe qual é a intenção do Sagrado Coração de Jesus, do apostolado? Sabe qual é? Eu já falei. É rezar para que os líderes políticos estejam a serviço de seu povo, trabalhando pelo desenvolvimento humano e integral e o bem comum, cuidando dos que perderam seu emprego e dando prioridade aos mais pobres. Tá aí? Qual é a intenção da gente rezar, de fazer as suas orações, as suas reflexões, é sobre estes. E como estamos precisando disso atualmente. Jesus aqui, olha como é interessante a atitude de Jesus e a atitude dos discípulos. Qual é a atitude dos discípulos? Chega para Jesus e diz: manda o povo embora, está só atrapalhando a nós aqui. É uma mentalidade comercial, de compra e venda. Manda eles embora comprar pão, comprar as comidas lá nos povoados mais próximos. Mas qual é a atitude de Jesus? Não precisa mandar embora não. Vocês mesmos vão dar de comer. Aí sabe o que eles disseram? A desculpa azeda. Aqui não está aqui só tem 5 pães e 2 peixes. Mas sabe qual foi o que Jesus pensou e fez? Traga os pães aqui, os peixes. Eles trouxeram. Aí Jesus usa uma metodologia muito boa. Mandou todo mundo se sentar na grama, que é para não haver avanço, né, na comida. Mandou se sentar e Jesus disse assim: traga o pão e o peixe. Trouxe. Jesus pegou, ergueu os olhos para o céu, pronunciou uma bênção, depois partiu e distribuiu aos discípulos, e os discípulos deram às multidões. E sabe o que foi que aconteceu? Ainda sobrou. Encheram 12 cestos cheios. E sabe quantos homens? Mais de 5.000, sem contar mulheres e crianças. Gente, isso aqui é ação profética, moral, libertadora. Não é no sentido de doar só, mas é que a gente precisa rezar. A gente precisa conhecer a situação, a gente precisa agir, a gente precisa tomar decisão, a gente precisa partilhar, porque o pão, quem deu o pão foi Deus, desde o início da criação. Agora está faltando o homem fazer prosperar, multiplicar, fazer com que ninguém sinta fome. Mas não é no sentido de esmola, é no sentido de profissionalizar a pessoa, de educar a pessoa, de repartir a saúde com a pessoa, as escolas, a educação, de formar gente com capacidade de luta, desenvolver a sua inteligência, de ter moral, de ter honradez. Aí isso é a multiplicação dos pães. Se a gente não entender assim, a gente fica no mesmismo, no meme. Então só distribuindo, dando esmola, farinha com feijão, com caldo,
com arroz, com sopa, com pão. Isso não prospera, não adianta. Você mantém na escravidão as mesmas pessoas. Rezemos dizendo: ó Mestre, contrariamente a teus discípulos que queriam despedir conforme as multidões, tu lhes providenciaste o que comer. Dai-nos, Senhor, sensibilidade e condições para socorrer os necessitados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 14, do versículo 13 a 21. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.